Tudo bem? Tudo bem, Eledésia? e você, Rafael? Como que você tá? Tudo bem, super feliz, né? De estar aqui começando com você esse primeiro podcast de muitos, se Deus quiser, né? Com certeza. A gente vai trazer aqui muito conteúdo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, como a pessoa consegue mudar a vida dela, o que que ela precisa fazer para mudar a vida dela, para melhorar a vida dela. A gente vai trazer esses assuntos aqui no podcast, não é verdade? É isso aí. É, ela tem que se curar, né? Porque se ela não se curar, ela não cura a vida dela. Porque é, tudo que você tem guardado desde a infância vai manifestando na sua vida. Então você vai perdendo alegria, você vai perdendo brilho, você vai perdendo a sua vitalidade, né? Inclusive, valeu muito para mim uma aula que eu assisti de uma professora, ela explicando para a gente como é a nossa vitalidade, né? Que quando Deus dá a vida para o ser humano, ele, naquela hora é dada uma carga de energia vital. Sim. E então vamos dizer assim que essa energia vital é guardada dentro de um copinho dentro de você. E essa energia, você ao longo da vida, você vai gastando ela, né? E é a única energia que não repõe. Então, essa energia você tem que gastar como? Devagar. Então, se você, por exemplo, vive nervoso, irritado, brigando, estragando seu corpo com bebida, com comida, com coisas fortes, aquilo vai tirando do seu copinho para Sim. continuar vivo, né? Mas aí você vai perdendo aquela energia. Aquela energia vai desgastando. Então, quando você começa a tirar essas coisas da sua vida, mágoa, rancor, olha, gente, o que eu vejo, como gasta a energia de uma pessoa ela assistir coisas ruins na televisão. Ela está assistindo uma tragédia na televisão, nossa, ela está achando o fim do mundo, ela está sofrendo, ela chora, mas seu corpo não sabe que aquilo é seu, que aquilo não é seu. Você começa a gastar essa energia vital com uma coisa que não é sua. Você fica indignado, você Sim. briga, você fala não se viu, tem que fazer, tem que acontecer. E Sim. tudo isso gasta a energia vital da pessoa. E quando a pessoa vai ver, ela está desgastada. Aonde aparece uma doença, e ela já aquela energia ela não tem tanto para repor. E toda doença, Rafael, é manifestação dos teus sentimentos. Tudo que você sente manifesta no seu corpo. Sim. Sim, na verdade a mente e o corpo estão Estão ligados, né? ligados. Então o que acontece com um acontece com o outro Sim, também, né? Então a gente é um conjunto um aí de conjunto. corpo, de mente, de Isso. consciência, né? É, A consciência, até a física quântica já já provou, né? provou. Que a consciência, ela é o substrato do universo, né? Não é a matéria, e sim a consciência. É porque nós somos tudo energia, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não acredito nisso. Você vê, a energia elétrica você não vê. A Perfeito, internet você vê, você não vê. A perfeito. energia que está no seu telefone você não vê. Mas a energia existe. E nós somos energia. Então, até quando você está com uma pessoa que tem uma energia muito negativa, aquela energia da pessoa desgasta a sua. Então, você conviver com pessoas muito tóxicas, a sua energia vai gastando. Então, a tua vitalidade é você estar sempre serena, sempre tranquila, olhando para você, cuidando de você aqui dentro. Então, como você. A pessoa fala assim: olha para dentro, você tem que olhar para dentro, você tem que se curar. Você tem que olhar para dentro e se policiar. Tanto é que sempre a gente ouviu dizer, né? Jesus dizia: orai e vigiai. Então, esse orar e vigiar é você vigiar o seu sentimento, vigiar o seu comportamento. O que eu estou fazendo de errado? Está preocupado com a vida do fulano? Você está falando mal do outro? Isso tudo vai mexendo com você, Sim. né? E eu sempre aprendi que a gente quando nasce, nós nascemos divinos. Mas aí a vida vai pondo cascas, né? Que você vai encobrindo o seu divino. Então você não raiva, mágoa, vitimismo é terrível. Depois nós vamos nos nossos podcasts, a gente pode ir separando, né? A raiva, o que a raiva traz, a mágoa, o vitimismo, a culpa, gente, culpa é terrível, né?
Sim. É muito desgastante quando você se sente muito culpado. Às vezes você fala assim, eu tenho que pedir perdão para o outro, você tá, eu magoei aquele fulano. Primeiro, você tem que pedir perdão para você. Porque, às vezes, a pessoa pode te perdoar, mas você não está se perdoando. Se você não se perdoar... É um trabalho interno, né? É um trabalho interno. Você tem que se trabalhar, você tem que mudar os seus sentimentos. E aí, o que acontece? Tudo à sua volta começa a melhorar. Porque você não está mais olhando para o negativo. Você não está mais buscando as coisas negativas. E aqui, então, a sua sintonia está aqui, né? Antes, você estava aqui. Aí você começa a elevar a sua sintonia. Aí você começa a chegar nas coisas mais positivas, nas coisas melhores. As coisas melhores vêm para você. Uma vez também na Seitanoye, que eu sempre frequentei muito a Seitanoye, eu aprendi o seguinte, que nós somos um ser divino. Então, tudo que você fala, faz e pensa, ele trabalha no universo e volta para você. Então, o que é positivo, trabalha no mais positivo, encontra um monte de coisa positiva e volta para você. E o negativo também, né? Sim. Ele vai trabalhar onde tem as coisas negativas. Então, por isso que a gente tem que se cuidar, olhar para a gente, cuidar dos nossos sentimentos. Gente, esquecer do outro. Esquece do outro, olha para você. E quando você começa a mudar o seu sentimento, você começa até a passar melhor para as pessoas. Então, quando fala assim, mude que tudo ao seu redor mudará. Por isso, porque você já está mais até passando coisas boas para a pessoa, né? E a pessoa percebe isso, né? Ela percebe que você tem uma boa vibração. Sim, sim. Né? Mesmo que seja inconscientemente, nem ela tá podendo explicar muito bem o que é isso, mas tem essa coisa de você entrar num ambiente e falar, nossa, esse ambiente está pesado, né? Ou esse ambiente está leve, não é? Mesmo sem saber, as pessoas sentem isso, né? Sentem essa energia, essa vibração do local, das pessoas. Enfim, isso é uma realidade mesmo. Mas é mesmo. Eu falo assim, que eu posso me considerar que eu sou um exemplo para isso. Que eu tenho 71 anos, Rafael. Eu não tomo um remédio. Eu não tenho uma doença. Eu tenho uma super vitalidade. Porque Incrível. eu sempre cuidei muito dos meus sentimentos. Eu não judio do meu corpo. Entendeu? Sim. Uma maneira de judiar de si mesmo, né? De se agredir. É sentir sensações e emoções negativas. Sim, sim. Né? Isso eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Quando você tem uma emoção negativa, uma emoção explosiva, algo que não é bom, mas que você está dentro de você, você sabe que está dentro de você e você sabe o quanto aquilo faz mal, na verdade, para nós mesmos. É como uma espécie de agressão mesmo. Né? E eu acho assim, sabe, às vezes eu vejo muitas pessoas se preocuparem com o problema do outro. Quer pegar o problema do outro, quer resolver o problema do outro. E a energia do outro é do outro. Quando você estiver pensando em querer dar um jeito no problema do outro, você pegou tudo para você. É verdade. Não é? Essa energia vem para você, né? Parece que pega aquela energia. Você pode ajudar com uma oração, né? Um conselho, mais que você puder, você falar uma coisa boa, você dar um conselho. Mas você brigar junto. Quanto que eu vejo as pessoas comprarem a briga do outro? Fez uma coisa para você, Sim, o outro não olha na sua cara. Eu também falar, vejo ele brigou muito. com meu amigo, não vou olhar mais na cara dele. Gente, e existem duas versões, né? Porque a pessoa, quando ela vem contar para você, ela está tão cheia de razão que ela convence que ela está certa. E você acha que ela está certa. Sim. Que o outro é ruim. Sim. E quando você vai ver, não tem nada a ver. Cada um tem o seu ponto de vista e está entrando em choque, porque todo mundo quer ter razão. Na PNL a gente tem uma frase que é assim, o mapa não é o território. Né? Então, assim, cada um tem uma percepção do mundo. A minha percepção não vai ser igual à sua. Né? E às vezes a pessoa confunde isso, ela acha que a percepção do outro é igual à dela, mas não é. Ela quer que seja. Né? Ela quer que seja, ela quer convencer o outro de que o mapa dele é igual ao seu mapa. E não é assim que acontece, né? Então, cada um tem uma percepção da vida, do mundo, enfim, cada um pensa de um jeito, não é verdade? E eu acho que a gente tem que se preocupar com o que está aqui dentro mesmo e cuidar de si primeiro, né? Até antes de cuidar do outro, a gente tem que se cuidar de nós. Quando fala no avião, né? Primeiro põe a máscara em você para você cuidar do outro. Exatamente. Então, você cuida de você para você poder cuidar do outro. Sim. Se você estiver todo estragado, você vai passar coisa ruim pro outro. É verdade, em vez de ajudar, vai até atrapalhar, né? Mais a vida do outro ainda.
Eu falo assim, graças a Deus que eu, muito nova, eu já fui buscar, sabe, conhecimento. Na minha casa, minha mãe, minha família não era de religião. E eu gostava de ir à missa, eu ia na missa sozinha. Nossa. Depois, minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos, e aí eu fui trabalhar, e perto de onde eu trabalhava tinha uma igreja messiânica. Eu não sabia o que era, não sabia como funcionava, mas eu tinha uma amiga que ia e falou: vamos lá, você vai receber jurei. Eu ia, sentava lá, recebia meu jurei, curtia aquele jurei, porque é uma luz divina, né? É Sim. como o reiki, né? Sim. E aí, eu acho que dali para frente eu só busquei. Aí eu fui morar, casei, fui morar no bairro que eu fui morar, tinha uma igreja da Seitinoye. Aí foi minha alegria, porque na Seitinoye eu encontrei. Hoje eu não posso frequentar tanto a Seitinoye, porque eu tenho muitos compromissos, mas eu amo a Seitinoye. E quando eu ouvi na Seitinoye a Revelação Divina, que é um livro sagrado, né, que o mestre Masaharu Taniguchi escreveu, recebendo a intuição divina, ele escreveu assim: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te danos. Então, para você ver Que bonito. quando você está reconciliado com tudo, eu tinha muito medo, assim, sabe? Medo de acontecer alguma coisa com alguém da minha família, medo de uma tragédia. E depois que eu comecei e que eu ouvi isso, eu falei: se eu tiver vivendo direito, eu não vou ficar atraindo essas coisas, porque você atrai. Quando você está em desarmonia, você atrai as coisas, né? Sim. Então, a Seitinoye me deu muita força nisso, de eu querer mudar de eu me modificar, para mim chegar viver em paz. E foi o que aconteceu na minha vida. Então, eu criei meus filhos assim, mais positiva, eu nunca fui de brigar, de gritar, né? Vivi com meu marido também com outra maneira. Tivemos nossos desafios, Sim. né? Mas, graças a Deus, eu vejo que todos os meus desafios, a Seitinoye me ensinou isso também, que todos os desafios que eu estava passando, que eu tirasse uma lição. E eu tirava a lição de tudo que eu passava. E aí, esses dias eu estava pensando, eu falei assim, nossa, eu aprendi tanto com tanta coisa, né? E depois o universo me deu tanta coisa boa, a vida me deu tanta coisa boa, que eu acho que eu fechei minha chave com o passado. Ótimo. O passado não me deve nada, eu não devo nada para o passado. Está resolvido. Eu não Tá briguei, resolvido. eu não fiz confusão, eu não vivi em desarmonia. Então, tive falhas, lógico, né? A gente está aqui, a gente é humano, mas sempre procurando me corrigir, autoconhecimento, melhorar minha vida, passar o melhor que eu pudesse para as pessoas. E antes eu vejo assim que eu era até mais... Queria mostrar para a pessoa, é isso, faz assim, que assim vai ser bom. Convencer, né? É convencer a pessoa que aquilo mas é o melhor. Querendo ser melhor para a pessoa. Hoje não. Hoje eu já fico mais esperando o momento para falar, para passar, porque às vezes a pessoa não aceita, né? Cada um tem o seu crescimento, né? Então a gente vai tentando cada dia melhor, né? Eu também, como você, eu sempre busquei uma melhora na minha vida, né? Então eu comecei a ler muito cedo, com 13, 14 anos. Eu me lembro que eu li um livro do Dr. Lair Ribeiro, né? Comunicação, alguma coisa assim, comunicação global, alguma coisa assim. E eu achei tão interessante aquele livro que eu não parei mais. E um livro vai chamando o outro. É incrível isso, né? Você nunca lê um livro isolado e acabou e você não lê mais nada. Não, ali no próprio livro já tem alguma referência de algum outro livro, de algum outro autor. E aí eu fui nessa jornada, né? Eu fui aprendendo, fui lendo, conhecendo outros autores, fui buscando cada vez mais e eu sei que hoje eu não... Desde daquele tempo lá, de 13, 14 anos, eu não parei mais. Então, e uma coisa vai chamando a outra, né? Você vai conhecendo outras filosofias, né? Outros conhecimentos, a inteligência emocional, o coaching, a PNL, que hoje é o que eu tô atuando, né? Como terapeuta, como coach, como treinador. E tudo começou, mas eu lembro agora, você me fez lembrar
daqueles tempos lá de garoto, né? É. Daquela curiosidade, né? E um menino na tua idade ler um livro assim, geralmente os meninos vão ler era gibi. É porque você já era intelectual mesmo. Pode ser. Acho que eu sempre fui. Sabe? Eu sempre Então, gostei muito de ler e e estudar. parece uma coisa, né, Rafael? Quando você começa a buscar e você começa a aprender. E depois chega uma época da sua vida que a vida vai te mandando outras coisas. Agora você pode ir para cá, ó. Agora você pode ir para lá. Então, é uma coisa assim que você fala, meu Deus, como é bom, né? Eu, 2 anos para cá, que eu comecei a fazer terapia holística, nossa, minha vida mudou assim. Eu já era uma pessoa bem mais, mas hoje eu tenho mais confiança ainda em mim. Eu sei mais como funciona o corpo humano, quais são as coisas que a gente precisa cuidar, sabe? Então, nossa, eu fico apaixonada. Cada aula que eu vou, eu falo assim, eu tenho certeza que eu quero voltar na próxima. Porque de tão bom que é, né? O conhecimento liberta a gente, não é verdade? Nossa. Falou assim, se eu tivesse ficado na frente de uma televisão, Exatamente. eu sei que ia estar mal. Sabe? Ainda mais que eu perdi meu marido, foi muito sofrimento a doença dele, né? Sim, e a gente sabe que vai, mas a gente não quer. A gente não acha que vai. Quando vai, aquilo desmorona a gente, né? Sim. E se eu ficasse aqui dentro só reclamando, só chorando, só vendo besteira na televisão, gente, eu não sei o que teria sido de mim. E hoje eu estou, assim, super bem. Quero ajudar muito as pessoas, quero fazer muita coisa boa ainda, sabe? E estou novinha ainda, vou fazer muita coisa boa ainda. Legal, ótimo. Parabéns. E falando um pouco da televisão, né? Eu me lembro, há uns anos atrás, quando eu assistia a televisão, aquilo meio que foi colocando na minha mente, né? Coisas sutilmente, é tão sutil que a gente não percebe porque vai direto para o inconsciente, para o subconsciente, né? Mas são mensagens, muitas vezes negativas, que a gente vê e não percebe, por ignorância, não percebe, mas que aquilo entra na nossa mente subconsciente e aquilo vai trazer coisas que têm a ver com aquela ideia, né? Sim. Então, eu lembro que quando eu comecei a estudar isso, eu parei de assistir televisão e eu não me arrependo, eu não assisto televisão há muitos anos. E eu acho que é uma das melhores atitudes que eu tomei na minha vida. Verdade. É parar de assistir televisão. Eu também. Eu ligo a televisão assim, mais no fim de semana, quando as crianças estão aqui, vó, vamos assistir um filme? Então a gente sempre põe um filme bom, um filme que tenha um conteúdo, né? Sim. Que eu já faço eles assistirem coisas assim. Até a aula de etiqueta elas assistiram outro dia. Então, ou então um programa de culinária, sabe? Eu vou falar assim, uma coisa que eu acho que até que é bom na televisão, quando você pega um filme de comédia. Que nem meu marido gostava muito de assistir A Praça é Nossa. E é bom, porque você ri. Alegria, quando você ri, aquilo é uma beleza para o teu corpo, né? Então, isso tudo é passável, Rafael. Mas as coisas que a televisão põe, e eles batem ali, né? Várias vezes. Quando é uma tragédia muito grande, então... Martela na cabeça, né? O dia inteiro. Aí o que acontece? As pessoas ficam assistindo e as pessoas não percebem que elas estão fazendo mal para elas. Elas vão perdendo totalmente a vontade de viver. Esse mundo está errado, esse mundo está assim. A pessoa acha que o mundo é aquilo, não é. Não é. A gente vê tanta gente bem, a gente vê tanta gente vivendo uma vida boa. Sim. Mas a pessoa está focada naquilo. Então ela só vê aquilo, né? Tudo que foca expande, né? Então, eu acho que uma das faculdades mais importantes de um ser humano é selecionar. É selecionar o que olha, o que sente, o que ouve, as pessoas que você convive, principalmente, né? E a gente tem esse poder de escolher. E tem gente que acha que tem que se sujeitar a pessoas, a coisas, a ambientes, que na verdade não precisa. É uma escolha. É uma escolha. Cada um faz a sua escolha. Não é verdade? Mas é bem complicado esse lado da pessoa. Muitas vezes ela fala assim, a fulana é tão chata, ela é tão negativa, mas eu fico tão sem graça de não chamar ela para uma festa. Eu fico tão Isso acontece muito. Nossa! Isso acontece muito. Aí você já viu, né? Aí você está dando até força para aquela pessoa continuar chata, né? Sim. Porque Sim. Você fala, é chato, eu não vou falar nada. O que você pode fazer, uma pessoa que você gosta muito,
Então você convida, mas quando chegar uma certa conversa, desvia aquela conversa. Vamos para outro lado, vem cá, vai falando de uma coisa diferente, porque senão tem pessoas que ela têm o dom de te envolver naquela negatividade que, pelo amor de Deus, né? E tem pessoas que só vivem no negativo todo dia, né? Ela já acorda falando mal de alguém, já acorda olhando o que tá ruim, tá chovendo, o dia tá feio, meu Deus. Então reclama de tudo. Eu vejo muita gente assim, que vive somente o lado negativo. Tá sol, reclama, tá chovendo, reclama, tá frio, reclama. Tá quente, reclama também. Então, quer dizer, tá sempre ruim. Esses dias até eu ouvi uma pessoa falar assim, eu odeio frio. Falei, gente, e é uma pessoa assim super religiosa, né? Você odeia o frio? O frio é Deus que te deu. Faz o frio ficar gostoso. Toma uma caneca de chocolate quente debaixo da coberta, né? Assiste um filminho com um buquinha de sopinha. O frio fica gostoso, gente. Sim. Não pode a xingar o frio. Odeio o frio. Não odeia nada, não. Vamos gostar do frio. Tá calor? Toma um banho se não tem piscina, de mangueira. Ai, que gostoso essa aguinha geladinha. Mas não adianta você reclamar. Reclamar é a pior coisa que tem, né? Reclamar não vai mudar nada, né? Não. E vira hábito, Rafael. Vira hábito. É um vício até, né? É vício. Às vezes a pessoa ela olha para você, ela já reclama de alguma coisa. Exatamente. Eu vejo muito Como a gente tem que se policiar. Você sabe que eu tenho uma moça que eu até sigo, que ela ensina a gente pôr uma pulseira vermelha no braço. Para você ver quantas vezes você olhou para a pulseira e lembrou que você não é para você nem reclamar, nem ficar nervosa e nem falar mal de ninguém. Então... Ótimo. Eu até tenho uma aqui, ó. Tá vendo? Você faz assim, ó. É um lembrete, né? Ótimo isso aí. Isso são as uma coisas técnica, que ajuda a policiar, né? Porque fala assim que a gente tem que tirar os hábitos ruins. E eu aprendi assim, você não consegue tirar hábitos ruins. Você tem que pôr outro no lugar e esquecer aquele. Porque senão você não tira. Aquilo fica ali, né? Então, quando você... eu tenho o hábito de quê? De reclamar do frio. Não vou reclamar mais. Quando tiver frio, eu vou fazer alguma coisa para o frio ficar gostoso. Então, você vai pôr um hábito diferente para você esquecer o hábito ruim. Na verdade, a pessoa está viciada em ver só o lado negativo das coisas, né? E ela também pode girar essa chave, mudar o caminho para começar a ver o lado positivo de tudo, né? E tudo que acontece traz uma lição, não é verdade? Tudo. Tudo tem seu lado bom. Nossa, como tem. Eu vejo assim, eu falo assim, gente, olhar para esse planeta, que coisa mais linda que esse planeta, né? Tudo que esse planeta dá para nós. Nossa Senhora. Sim. Deus é a natureza, as águas, os oceanos. Reino animal, reino vegetal, reino mineral. Eu fiz uma aula na faculdade sobre o mineral, né? E tivemos uma aula de argila. Fiquei apaixonada pela argila. É um remédio natural que cura até uma infecção que tiver dentro de você. Você acredita? Interessante. E as pessoas desprezaram tudo isso, né? Quando veio o remédio farmacêutico, as pessoas deixaram tudo isso, né? Até o benzimento, você acredita? Antigamente, eu mesmo cheguei a levar meu filho para benzer várias vezes, porque ele passava mal e, para não dar muito remédio para ele, que eu já não era de muito remédio, tinha uma vizinha lá que era benzedora. Eu levava ele lá para benzer. E o danadinho vinha, mãe, leva eu lá na dona fulana, nem lembro o nome dela, para ela me benzer. Ele já até pedia, sabe? Minha mãe me levou também. Para benzer várias vezes. Eu me lembro assim, quando eu era criança. E a intenção da pessoa e aquela erva certa, as ervas fazem muita coisa boa pra gente. Entendeu? Exato. Então, o mundo está aí. As pessoas precisam buscar, precisam melhorar a si, porque senão a vida não muda. A minha vida não muda. Mas para a vida mudar, você tem que mudar. E aí você me fez lembrar do efeito placebo também, né? Que acontece, já está provado até pela ciência, que uma boa parte das pessoas, se você dá um remédio que não tem nada ali, na verdade é uma farinha, enfim, algo que não tem propriedade, né, científica ali, propriedade médica, e você falar, não, isso aqui vai te ajudar. E a pessoa acreditar nisso, ela se cura. Ela se cura. Ela melhora. Verdade. Efeito placebo. Tem muito isso, tem muito. Não é? Rafael fala assim, você precisa ter fé. Eu sempre fiquei pensando,
Nossa, precisa ter fé. O que é fé? Como que eu tenho que fazer para ter fé para mim ser atendida, né? E aí, nesses estudos que eu tenho tido bastante, eu aprendi o seguinte, Deus, ele não escuta o que você fala, e sim o que você sente, né? Não adianta você, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Por que isso, por que aquilo? A pessoa vai pedir para Deus como se ela fosse uma vítima. Aí ela fala, porque Deus não me ajuda, eu não tenho mais fé porque Deus não me atende. Então, é o tal da sintonia de novo. Se você, antes, você tem um problema, eu já tive muitas coisas que eu recebi de pedir, agradecer, Deus, obrigado por isso. Agora, o que eu tenho que aprender com essa situação? Me ensina, me ajuda a enxergar qual é o caminho, qual é o melhor lugar para mim resolver isso, né? E, às vezes, a pessoa fala, quanto mais eu rezo, mais o diabo me aparece. Ela reza de que jeito? E se você estiver numa sintonia que você está esperando que Deus te mostre o caminho, você está na sintonia dele, ele vai te mostrar. Agora, se você estiver aqui, porque Deus não me ajuda, porque Deus não pensa em mim, porque Deus não olha para mim. Ele não vai te olhar, ele não está te vendo. Sim. Ele te sente, né? Sim. É o sentimento. Não tem jeito. O sentimento é o segredo, né? Tem até um livro do Neville Goddard que a capa é assim, o sentimento é o segredo, né? E o sentimento ele é mais forte até do que o pensamento, né? Sim. Milhares de vezes mais forte, porque o sentir é o que está no seu coração, né? Sim. É o seu, é aquela vibração que você está emitindo para o universo, né? Então, o que você está emitindo para o universo é o que vai voltar para a sua vida. Sim. O universo fala assim que quando tudo que você manda para o universo, ele fala assim, opa, ela está gostando disso. Então, se você sente gratidão, o universo te dá mais motivo para você ter gratidão. Sim. E se você reclama e nada está bom, o universo te dá mais motivo para você reclamar e nada está bom, porque ele acha que é aquilo que você quer. Ele vai te devolver o que você pensa. Porque o universo ele trabalha com com a vibração, né, da pessoa, o que ela está emanando para ele, né? O universo, Deus, né? E é bem assim, Rafael. Eu tenho assim muitos relatos de coisas na minha vida que através da gratidão eu alcancei muita coisa, muita coisa. Interessante. Muita coisa. Hoje eu sou muito grato também. Eu fui estudando, né, aos poucos a gratidão e fui praticando na minha vida e eu fui vendo o resultado que acontece quando você começa a agradecer. Então, hoje eu posso te dizer que eu acordo agradecendo e eu vou dormir agradecendo. Né? E se eu acordar à noite, eu agradeço de novo, porque eu acordei e já estou agradecendo. Isso. Né? Então, muda muito a vida. Quando você agradece, mesmo as dificuldades, você agradece os desafios também, tem que agradecer tudo, inclusive as coisas que não estão dando certo. Por quê? Quando você agradece o que não está dando certo, aquilo começa a mudar, aquilo começa a melhorar. Tudo parte da gratidão. Tudo parte da gratidão. Quando você sente gratidão, que você fala, isso veio uma lição para mim. Você pode crer que aquilo você vai ter proveito e você vai tirar lição daquela situação. Aí depois você vai falar, graças a Deus que eu passei por aquilo, que aquilo me trouxe até aqui. Exatamente. E eu vejo hoje... Na hora a gente não entende, né? Eu vejo hoje todos os meus desafios foi que me trouxeram até aqui. Por isso que eu falei, eu estou quites com o passado. Perfeito. Porque eu aprendi e também não fiquei devendo nada para ele. Porque eu não fiz nada de mal, não me revoltei, você entendeu? Sim. Graças a Deus eu tô quites com o passado. Legal. Né? E na hora que a gente vive aquela dificuldade, aquela angústia, não é? Aquele medo, a gente vê as pessoas vivendo muito assim, né? A gente não consegue entender o porquê daquilo. Mas lá na frente, a gente vai entender. Lá na frente, talvez daqui a muitos anos lá na frente, a gente vai entender o porquê daquilo, porquê que a gente passou por tudo aquilo, que na verdade foi bom de alguma maneira. Por quê? Porque se você não passasse por aquilo, você não estaria preparado para as próximas às vezes coisas até que para iam receber vir. uma coisa melhor. Até para receber uma coisa melhor. A pessoa fala assim, por que Deus faz isso comigo? É porque ela está se vitimizando. Então ela não enxerga uma saída. Ela acha que ela está uma vítima naquela situação.
aí ela não sai, né? Aí complica. Então, a gente tem que, toda situação difícil, falar, eu vou tirar proveito disso. Eu tenho muitas, tenho muitas. Eu lembro até do meu marido, quando ele abriu uma firma, né? E não deu certo a sociedade lá, teve uns problemas. E aí ele falou assim, tudo que nós estamos vivendo agora, isso aqui vai me dar muito depois, porque eu vou ficar no meu lugar, fazer o meu melhor, e eu sei que eu vou receber. E recebeu mesmo, Rafael. Nossa, que bênção que foi essa empresa que deu para a gente uma vida melhor e nunca reclamou. E a gente falava assim, mas você não vai lá, não vai fazer, vai acontecer. Eu falava, não preciso disso. Eu tenho a minha força, eu sou capaz, eu e meu filho, nós vamos vencer. E danadinho, viu? E ensinou muita coisa boa para o filho. Que hoje meu filho é até gostoso, sabe? E aí ele liga para mim, começa a conversar comigo, ele começa, nossa, mãe, hoje isso. Nossa, eu lembrei do meu pai, mãe. Como meu pai falava, e tem razão, olha onde nós estamos. Meu pai falava, nós temos que ir em frente, que nós vamos chegar lá. E Sim. foi maravilhoso, sabe? Que bom. Aquele não se desesperar, não querer, sabe? E todo mundo que me conhece, que conhece a gente, sabe que eu estou falando verdade. Entendeu? Sim. Então, é até gratificante você falar, nossa, aquilo trouxe a gente aqui. E outra coisa, quando você vive uma situação que nós vivemos de aperto financeiro, quando você tem, você agradece muito. Sim. Você valoriza aquilo e você não estraga, né? E por tudo que você passou, né? Você não esquece daquilo que você passou, né? E quando você tem uma situação melhor, você começa a agradecer muito mais. Agradecer. Porque você sabe que lá atrás a situação foi bem mais difícil, né? E que você pode, todo mundo nas situações difíceis, se trabalhar com vontade, chega lá, viu? E eu vou te falar, meu filho e meu marido teve épocas que às vezes as pessoas falavam assim, vocês já estão ficando rico. Você é pão duro. Meu marido falava assim, enquanto você ficar gastando, você não fica rico. Primeiro você tem que ficar rico para depois você gastar. Quer dizer, não está rico, mas pelo menos, né, não estragou antes. Porque você vê às vezes pessoas que ganha 10 e gasta 11. Né? E meu marido sempre foi assim, se eu ganhar 5, eu vou gastar 4 e 1 vai ficar guardado. Né? E isso, porque ainda mais você que tem uma empresa, dá uma atrapalhada que nem na pandemia, né? Quanta gente quebrou? Porque não tinha, né? Não tinha reserva, né? Não tinha reserva. E isso não tinha caixa. Isso daí é muito importante. Então, eu vi assim que meu marido tinha muita sabedoria nessas coisas, sabe? E então, a gente fala assim, só agradecer mesmo. Eu só tenho que agradecer por tudo que nós vivemos. Os desafios foram grandes, mas valeu a pena. Maravilha, parabéns. Valeu a pena. Que legal, entendeu? Que ótimo. Graças a Deus. É isso aí. E como é que estão as pessoas hoje, assim? Como é que você vê isso, Eledésia? Estão com depressão, ansiedade? O que está acontecendo aí com a maioria das pessoas? O que está faltando para elas? Eu acho que... Então, eu vejo as pessoas muito sem vida, muito queixosas, muito achando que elas são vítimas da vida, entendeu? Porque eu vejo que falta isso, gente. Mudar o foco, mudar onde você está sintonizado, o que você está fazendo, o que você está guardando aqui dentro. Não tem jeito, Rafael. Se a pessoa não mudar o foco dela, ela não vai sair daquele arasmo, fica um arasmo, né? Porque só queixa. Sim. Entendeu? Sim. A autorresponsabilidade, né, é algo tão importante para a pessoa entender que o resultado que ela tem na vida dela foi ela que criou, de alguma maneira. Foi. Ela que criou o resultado. Ninguém seja bom, vítima. seja ruim. Né? Então, eu sempre falo assim, completou 18 anos, já virou adulto, a vida é sua. A vida é sua. A vida é sua e você é responsável por tudo que acontece.
Seja coisas boas, seja as coisas ruins. Não adianta ficar colocando a culpa, né, no pai, na mãe, na economia, na crise, né? Sim, sim. Eu vejo muita gente com muitas queixas de pai e mãe, gente. Nossa Senhora, eu estava falando com você aquela hora. Sim. Eu falei, a minha mãe, ela teve 14 filhos. Você imagina ela cuidar de 14 filhos. Quando eu nasci, eu já tinha 2 sobrinhos, que ela cuidava, 2 netos, né? E Então era já tudo era difícil. 16, né? Já era 14 16. mais 2. Aí tinha, como é que fala? Não tinha máquina de lavar roupa, que nem nós temos hoje. Água encanada. Não tinha chuveiro, dava banho todo mundo na bacia. E ela é que dava banho. Tadinha, ela tinha tempo, ela podia ter paciência. Ai, minha mãe não tinha paciência. Como que ela tinha paciência? Eu só agradeço o que minha mãe foi, o que minha mãe fez para nós. Não vejo nada de errado. Juro por Deus, Rafael. Minha mãe foi perfeita. Ela foi uma mulher maravilhosa. Entendeu? Sim, e ela fez o melhor que ela fez o melhor que ela pôde. né? E Com o recurso que ela que tinha. ela Isso é o mais naquela importante. época, né? Olha, tadinha, ela fazia um molho de macarrão que era uma delícia, com tomate. Então, ela fervia o tomate e depois passava num escorredor de macarrão assim, para coar aquele tomate. Hoje a gente põe no liquidificador, né? Ela não tinha essa facilidade, mas ela fazia aquilo gostoso, aquilo bem feitinho, a casa limpa, a gente limpa, a gente bem cuidado. Eu sei porque em casa todos nós somos muito limpos, muito organizados, né? A gente todos tem esse hábito de limpeza. Então, porque minha mãe passou. Imagine ela com tantos filhos. E ainda ela fez tudo isso, né? E hoje a gente tem tanta facilidade e reclama, continua reclamando. Eu falo assim, a minha mãe ela ia fazer um frango para nós, tadinha, que ela fazia um frango na panela com batata, que era uma delícia, com aquele arroz e feijão fresquinho, né? Ela corria atrás do frango para pegar o frango, para depenar o frango para pôr na panela. Nossa. E a gente vai no mercado, o frango está limpinho. O máximo que você vai temperar, ou até já vem temperado. Não é? Como reclamar, gente? Quem reclama da vida hoje está pecando. Nós temos que, os nossos ancestrais, nós temos que agradecer que eles sofreram por nós. Com certeza. Para a gente estar aqui, eles tá tiveram que passar por muitas dificuldades. Por muitas dificuldades. Né? E, às vezes, muitos deles deixaram os conhecimentos que trouxe as coisas boas para agora. Não é? E a chave do sucesso, a gente sabe, né? É que está sempre em contato, de alguma maneira, com os nossos antepassados. Sim, né? sim. Eles são uma força para a nossa família, uma força para a nossa prosperidade, não é? Então, outra coisa que eu sempre gosto muito da Seitinoye é que a Seitinoye ela ensina a gente a cultuar, a amar os antepassados. Que eles, depois que eu escutei também essa explicação sobre uma árvore, eles falam assim, nós somos uma árvore. Então, tem a raiz, o tronco, o galho e os frutos. Então, se a raiz não estiver fortalecida, o tronco já lá não está muito bom. As folhas e os frutos, então, piorou, né? Por quê? Porque a gente tem que orar para os antepassados. Porque muitos deles vai para o plano espiritual e ainda fica pegado, ainda está, né, na ilusão, que ainda quer estar aqui. Então, a gente tem que orar para eles seguirem o caminho da luz, né? E aquela gratidão você ter por eles é muito bom, eles se sentem muito felizes. Por quê? Porque eles reconhecem que eles estão sendo lembrados. Eu vejo pessoas que não rezam um Pai Nosso, uma Ave Maria, para uma mãe, para um pai que já está no plano espiritual. Exato. Você entendeu? Não tem. Sim. Isso é fato. É fato. E na Seitinoye a gente cultua os antepassados, a gente ora por eles. Quando eu faço minha oração, eu agradeço, eu falo, eu honro vocês, né? Por tudo que vocês viveram aqui, para mim está aqui agora. A gente tem que orar. E melhora muito a vida da gente, sabia? Eu falo assim, que quando eu comecei a orar pelos meus antepassados, minha vida... Então, eu falo sempre para as pessoas... Às vezes as pessoas não têm o hábito, né? Toda noite, agradece os antepassados com um coração de gratidão
por eles. Faz um Pai Nosso gostoso oferecendo para eles. A gente faz isso 1 ano, eu duvido que muita gente não vai mudar a vida. Muda. Muda. Uma coisa que eu nunca deixo de fazer, eu e minha esposa, todo dia, a primeira coisa quando a gente acorda cedinho é fazer oração e meditação. Isso. Isso não pode faltar na minha rotina. É a primeira coisa do dia. É meditação e oração. Porque você está fortalecendo o seu corpo já logo cedo. Corpo, a alma, o espírito, tudo, né? Já começa o dia diferente, de forma diferente. Sim. É diferente quando você levanta, que a gente vê muita gente vivendo isso, né? A pessoa já sai correndo, tá em cima da hora, tá atrasado pro trabalho, tem o trânsito, aí fica nervosa, já chega estressado no trabalho, xinga no caminho, né? Xinga, alguém te dá uma fechada, o cara já xinga, já quer brigar. Imagina o estado emocional e mental que a pessoa não chega quando ela vai começar a trabalhar. E assim, a maneira que a gente começa o dia é a maneira que a gente vai continuar até o final. Todo. Verdade. Então, por isso que é tão importante fazer oração, meditação, seja da sua fé, seja da fé que for, fazer isso de manhã, para que a gente prepare a nossa mente para aquele dia, né? Eu já vi casos de pessoas falarem, nossa, eu saí de casa correndo, porque eu estava atrasado. Quando eu cheguei, o trânsito estava difícil. Quando eu cheguei não sei aonde, eu não conseguia passar. Mas depois eu vi que foi um livramento. Foi um livramento. Por quê? Porque sem querer ia acontecer alguma coisa, ele poderia estar passando ali naquele lugar. Então não adianta, toda a situação você tem que agradecer e falar, Deus, você sabe o que faz. Maravilha. Né? Obrigado. Foi ótima eu a que nossa agradeço, conversa, Rafael. Elésia, obrigado. Adorei. Quanta coisa a gente aprendeu aqui, eu aprendi um ensinando com você. para o outro, né? E se Deus quiser, nós vamos trazer muita coisa boa. E também, Rafael, vamos falar para o pessoal que nós vamos trazer pessoas muito boas, né? Vamos dar umas entrevistas com pessoas que sabem o negócio mesmo bem a fundo, né? Legal, que vai agregar para a gente vai um ser conhecimento. muito legal, né? Autoconhecimento é muito importante, é tudo na vida de uma pessoa. Às vezes as pessoas falam, mas eu escuto, dali a pouco eu esqueço. E você sabe que eu tenho livros que eu li várias vezes, para mim memorizar melhor. E vídeos também, eu assisto várias vezes, que é para mim falar, opa! Né? Faz toda a diferença. Às vezes você lê um livro e você não percebe, quando você vai ver, você descobre outras coisas, né? Perfeito. Então tá bom. Obrigado. Rafael, obrigado. Até a próxima. Gratidão, Deus abençoe. Até a próxima, né? Obrigado. E logo nós estamos pondo mais podcast aí. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Tá ok. Obrigada. Tchau, tchau.